Oi, eu sou a Sabrina e estou aqui com a doutora Rita Dardes, que é ginecologista e mastologista e vai nos explicar tudo sobre o câncer de mama. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Sabrina. É um super prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Bom, para começar, o que é o câncer de mama? O câncer de mama são células mamárias que começam a crescer desesperadamente sem nenhum limite, então invadindo outros tecidos também. Então é um crescimento anômalo das células. E ela pode ser manifestada por vários fatores, né? Não tem um fator único para desenvolver o câncer de mama. Quais são esses fatores? Os fatores, você pode ter uma mutação genética, que isso é muito pouco, ele só tem uma representação de 10% dos cânceres de mama, um fator familiar, e também tem um fator que é o esporádico, é o câncer sem nenhuma causa identificada. É isso que representa a grande maioria dos casos de câncer de mama. É porque eu fui diagnosticada, né, passei pelo tratamento e tudo mais, e a primeira coisa que as pessoas me perguntavam era, e me perguntam até hoje, mas tem casos na família? Porque as pessoas acham que a maioria é... Não. Por uma causa genética, e não é, apenas 10%, né, dos casos de câncer de mama. Então 80% é esporádico. Então as mulheres estão expostas para desenvolver o câncer de mama com o passar dos anos. Existem sim alguns fatores, né, que podem aumentar, que seriam o uso externo do hormônio por um longo período de tempo, aquela mulher que menstruou precocemente antes dos 12 anos, a mulher que parou de menstruar tardiamente a partir dos 55 anos, aquela mulher que nunca gestou ou teve seu primeiro filho após os 30 anos, as mulheres que consomem álcool, 2 taças diárias do álcool já aumenta o risco para o câncer de mama, e também a obesidade. Então é importante a gente manter nosso índice de massa corpórea, nosso peso corporal e fazer atividade física. A atividade física também reduz em 30% a chance da mulher desenvolver câncer de mama. É bom pra tudo, então é bom para tudo, física. para doenças cardiovasculares e para todos, né? Agora, quais são os primeiros sinais do câncer de mama? Quer dizer, como é que a mulher pode descobrir no início, né? Porque a gente sabe que descobrindo precocemente tem tratamento e tem cura. Olha, Sabrina, o que eu falo para todas as minhas pacientes, para todas as mulheres, é o seguinte: vocês têm que tentar diagnosticar de uma maneira que se fosse por meio de imagem, né? Uma parte que se chama mamografia. Porque quando você detecta o câncer menor do que 1 centímetro, a sua chance de sobrevida é de 95%. Então, isso é quase 100%, isso é fundamental. Então, aquela mulher que está na faixa etária de rastreamento mamográfico, que é a partir dos 40 anos, ela deve sim não ficar com medo de um exame. Amassa a mama? Amassa. É confortável? Não é gostoso, mas dá para fazer. Dá para fazer. Fundamental, né? E fundamental, porque você reduz o risco de câncer de mama ao redor de 30%. Então é expressivo, né? Você tem que ir ao seu médico anualmente, ao seu ginecologista. Esse profissional da área da saúde tem que realizar o exame clínico das mamas, a palpação. Sabrina, o médico, ele tem a capacidade, a especificidade de detectar tumores menores do que a própria mulher. Existem estudos mostrando isso, né? A população em geral, ela descobre o câncer de mama, o nódulo, a partir de 2,5 centímetros. E o médico é capaz de pegar ao redor de 1,5 centímetro. Faz a diferença, né? Então, a minha recomendação é realizar a mamografia anualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, que indica, anualmente a partir dos 40. O Ministério da Saúde indica a partir dos 50, a cada 2 anos. E a mulher, nessa fase da menopausa, que é a fase de maior número de mulheres acometidas pelo câncer de mama, né? Qualquer mulher pode ter câncer de mama, inclusive as jovens, né, Sabrina? Sim. Mas qual é a grande maioria? É
a partir dos 40, em específico, dos 50 aos 60 anos de idade. E essa mulher, ela está numa fase menopausal. E essa fase é muito difícil, sabe? É uma fase que tem alterações de humor, alterações da temperatura corpórea, de fadiga, e muitas vezes ela precisa receber a reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela incrementa um pouquinho o risco, mas é pouco também. E é isso que eu quero desmistificar a população. Para vocês terem uma ideia, a obesidade da pós-menopausa, ela aumenta o risco em 30%, e a terapia de reposição hormonal, ela aumenta em 26%. Logo, ser obeso é pior do que fazer a terapia hormonal. Então, assim, nós temos que ter vários fatores e juntar isso. Então, se a mulher se cuidar, fazer atividade física, manter o peso e usar, não precisar usar o hormônio, ok, ótimo. Agora, doutora Rita, e para as mulheres mais jovens ainda, o ultrassom de mama é um exame também muito, muito bom. Então, o que é a recomendação da nossa sociedade, né, Sabrina? Não existe rastreamento de câncer de mama por ultrassom. Tá? Isso também deve ser falado. Agora, se aquela mulher jovem já tem um histórico familiar importante, aí existem outras ferramentas de iniciar a investigação desse câncer de mama, que são pacientes, por exemplo, de alto risco. Então, em geral, as pacientes com alto risco, nós iniciamos a mamografia a partir de 35 anos e ultrassonografia associada, e muitas vezes nós usamos também a ressonância magnética em pacientes de alto risco. E tá, então assim, os sintomas. Então assim, sentir um carocinho também então, o principal é o nódulo, que mesmo. é o caroço. Tem a saída espontânea de alguns líquidos, em especial aqueles sanguinolento ou bem transparente. Você um sinal de alerta, né? Pelo bico, mas é uma saída espontânea, não é não apertando. Outro sinal importante é o prurido, é a coceira no bico dos peitos, uma descamação também pode ser um sinal, um abaulamento nas mamas, em algum quadrante, algum pedaço dessa mama, ou uma retração, às vezes um pedacinho da mama fica retraída, pode ser um sinal do câncer. A pele um pouco repuxadinha. Exatamente. Assim. O mamilo invertido pode ser um sinal, né? Invertido, assim. O mamilo entra mesmo. Então ele não era assim, de repente ele entrou. Aí você fala, gente, pode ser um tumor que esteja repuxando. Um tumor na região retroareolar, atrás. Outro sinal também é quando você tem uma vermelhidão, uma alteração da textura dessa mama, né? Por isso que é super importante, Sabrina, a gente se autoconhecer, a gente olhar as mamas, se observar, se apalpar, né? Então, isso para qualquer um desses sinais, você procura o especialista. E olhar, né? Puxa, aqui tá um pouquinho vermelho. Exato. Ou alguma coisa estranha, vá ao médico. Vá ao médico, né? E vá verificar isso aí. Doutora Rita, bom, não tem como evitar o câncer de mama, né? Não existe uma vacina, um remédio, enfim. Tem como a gente pegar ele no início. A partir do momento que a mulher for diagnosticada com câncer de mama, o que ela faz? O que ela pergunta? Para onde ela vai? Então, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, não pode desesperar. Mulheres... descobriu, a gente tem que ter foco, porque hoje nós temos ferramentas também para o câncer avançado. Não é sentença de morte. O câncer de mama hoje é uma doença crônica. As mulheres sobrevivem com a doença por longos anos, com qualidade de vida. Então, a primeira coisa é ir no mastologista. Assim que detectou o câncer de mama, ele vai para o médico especialista na área, que é o mastologista. Esse médico, ele vai indicar o tipo de tratamento, que no geral é um tratamento cirúrgico, com a retirada total das mamas,
ou parcial, que se chama quadrantectomia, ou hoje existe uma modalidade de tratamento que é adenomastectomia, que você retira toda a mama, deixando a pele e a areola, né? E você reconstrói com uma prótese mamária. Então, isso vai ser definido pelo especialista e muitas vezes, a depender do tipo, porque existem vários tipos de câncer de mama. Hoje nós temos variações moleculares, biomoleculares do câncer de mama. E aí, a depender, existe um tratamento específico para aquela mulher. Não é uma receita de bolo mais. Então, a depender desse marcador genético, desse comportamento do tumor, você vai dar químio, você vai dar um tratamento com anti-hormônio, né? E muitas vezes, se você fizer um tratamento conservador das mamas, você vai associar a radioterapia, né? Então, é assim, a mensagem mais importante é que, olha, hoje não é para negar. Muitas mulheres, Sabrina, isso eu vejo na minha clínica diária, lá no Hospital São Paulo, pacientes que têm medo do que elas descobriram. Eu tenho pacientes que têm a chapa da mamografia com nódulo, pedindo a biópsia, elas não voltaram no retorno, porque elas têm medo de achar. Então, a primeira coisa é essa quebra, que se você achou, você tem a chance de estar viva. É ao contrário, né? Então, quem acha, cura. Exatamente. Né? Tem que então, ficar feliz e falar, olha, me deu a oportunidade de eu poder ir atrás. Então, sempre fazer a sua mamografia anual a partir dos 40, ir ao ginecologista desde adolescente, anualmente, fazer uma alimentação saudável. Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Então, assim, equilíbrio. Não precisa ninguém ser radical. Legumes, verduras, diminuir o excesso dos carboidratos, da farinha branca, do açúcar refinado, diminuir, tá? Os alimentos ricos em gorduras não são também bem-vindos ao corpo. A taxa o consumo do álcool, né? Hoje também a gente tem que ter esse senso de saúde mesmo e bem-estar e atividade física. Eu sou super pró, eu corro, eu incentivo as minhas pacientes a correr, para tudo, para bem-estar, para humor, né? Que você produz neurotransmissor, então é bem legal. Doutora Rita, queria falar sobre aqueles absurdos que a gente ouve em relação ao câncer de mama, os mitos. Tá. Usar desodorante, por exemplo, é prejudicial? Influi em alguma coisa? Tem tantos, né? Ainda mais no mundo da internet hoje, todo mundo bota um monte de cacareco, né? Por exemplo, o desodorante. Não tem nenhum estudo dando respaldo que ele aumenta o risco para o câncer de mama. Outro absurdo é o uso do sutiã, né? Sutiã meia taça, ele pode causar câncer de mama porque aperta, porque deixa... Nada a ver. Não tem nenhum cabimento. O silicone, as mulheres que colocam silicone, será que elas têm maior chance? Em absoluto, né? O silicone não vai causar, não tem nada, então nada. Nem nos exames. Outro absurdo, os exames. Hoje a gente tem uma acurácia tão grande com os implantes, porque as mulheres estão pondo tanto que é mais fácil a gente examinar paciente com silicone, né, do que sem. Então a gente tem que ficar muito especializado na análise da radiografia, da mamografia, do ultrassom, enfim. A percepção, sim, algumas mulheres podem diminuir a percepção por conta do silicone, mas não é que causa o câncer, é diferente. E pode atrapalhar na detecção, na percepção, tá? Agora, a mordida. Mordida na mama. Tem. Isso é mito popular. Batida. Depois que eu bati, que meu neto bateu lá no supermercado na minha mama, eu desenvolvi câncer. Eu tive um caroço. Outra coisa que é mito se eu não tenho histórico familiar, eu estou protegida. Não é bem assim. 70% das mulheres não tem nenhum fator de risco.
Meu caso, então, ninguém na família, começou comigo. Exatamente. Então, eu tô protegida. A mamografia não protege do câncer de mama. Claro. A mamografia, ela detecta. Então, mulheres, essa é uma verdade absoluta. Continuarmos a fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, indo ao ginecologista uma vez por ano, esse profissional tem que apalpar suas mamas. A nós também ficarmos atentas, né, Sabrina, com as nossas mamas. Então, e também não ter vergonha. Acho que essas barreiras são muito importantes, né? Uma coisa interessante é o estilo de vida hoje da mulher, né? Hoje a gente também quer fazer um polvo, né? A gente tem 1001 utilidades. Então, a gente faz muita coisa. Temos que ter um tempinho para o nosso eu. Eu acho que o equilíbrio, o sistema imunológico também está relacionada com o seu estilo de vida. Então, também abaixar um pouco a guarda quando você perceber que você está muito, sabe, atarefada. Encarar os problemas de uma maneira diferente. Que problemas todos nós temos, é a maneira com qual você encara aquilo e colocar qualidade de vida no seu dia a dia, né? Você falou de um ponto importante, né? Dessa questão da gente se cuidar, estar bem, porque hoje em dia as mulheres trabalham, e muitas trabalham muito, e tem essa dupla jornada de chegar em casa também, tem um monte de coisa para fazer, cuidar do marido, filho, cozinhar, arrumar a casa e trabalhar. O fator estresse, então, ele é importante? Eu acho assim, não é que ele cause, porque eu acho que a mulher já está com a sua genética ali, já está com aquela mutação, com aquela célula crescendo. O que eu acredito é que o seu sistema imunológico pode ser afetado. Porque quando você está cansado, estressada, exatamente, você tem queda de imunidade. Exatamente. Então, o que eu acredito, né, é que é importante para aceleramento daquele crescimento, para evolução e também no tratamento. Aquela mulher que está se tratando de câncer de mama, ela é importante também ela manter um sono melhor para até responder à quimioterapia, que é exaustiva, a radioterapia, sabe? Então, é por isso que é importante o estilo de vida, tanto para detecção do câncer de mama, para você não, para a influência do câncer de mama, como para a recorrência do câncer de mama. Exatamente. E foi o que eu fiz quando eu fui diagnosticada. O que eu tenho que fazer? Não, Sabrina, tem cura, tem tratamento, então tá. E assim, eu fui focada e disciplinada, vamos fazer o que tiver que fazer. E passou, sabe? A gente sofre, não é fácil, mas passa. Tem dia e hora para acabar o tratamento. Graças a Deus, é verdade.